O turismo é uma atividade que cresce a cada dia no mundo inteiro. Em 2005, 5 milhões e 300 mil estrangeiros entraram no Brasil, sem contar o turismo interno, gerando emprego e renda. Na Universidade Federal do Paraná, a formação de profissionais para atuar na área começou a partir da instalação do curso em 1978. São 4 anos para a formação do bacharel em turismo. O bacharel em turismo ele é um gestor, né? A nossa formação ela mescla até essa linha de administração, de relações públicas. Na verdade, nós temos um perfil próprio, né? Que são pessoas que vão trabalhar com pessoas, né? Que possuem necessidades durante as suas viagens, os seus deslocamentos. Ele tem que ser assim um profissional bastante criativo, tem que ser comunicativo, ele tem que gostar de trabalhar com o público, de prestar serviços, né? Tem que ser bastante dinâmico, ele tem que ter um conhecimento amplo do mundo, né? E saber ser um planejador e organizador de turismo, né? Porque afinal de contas a gente aqui tem a área de o nosso curso, né, está voltado para o planejamento e organização do turismo, né, é o nosso foco, e ele tem que estar atendendo, né, dentro das empresas, não só na parte de empresa privada, mas pública também, com a organização e planejamento do turismo, né, ele tem que ter esse entendimento. O professor Eduardo começou a ministrar aulas já no primeiro ano do curso de turismo da UFPR. Para ele, o profissional da área tem que ser, antes de tudo, um humanista. O turismo, entende? Ele abrange, vamos dizer, toda a atividade humana, desde a mais simples à mais complexa, né? Então, hoje, se você começar a querer vincular o turismo às atividades humanas, ele está ligado a todas, entende? Então você coloca ele com a cultura, você coloca ele com a política, coloca com a economia e principalmente como grandes trunfos econômicos e sociais para uma série de países, inclusive o Brasil, que utiliza, aliás, muito mal os seus recursos, entende? Para poder fazer do turismo, como diz, um elemento assim de desenvolvimento social como poucos, né? Eu diria assim que é uma forma energética, com uma capacidade assim, considerável de geração de empregos, de geração de divisas e tudo mais, entende? De onde então você começa a ter que ter um conhecimento técnico, tem que ter um conhecimento social, conhecimento político, econômico e por aí afora. Para o professor, sustentabilidade e turismo são duas expressões que devem sempre andar juntas. Puxa, meu Deus do céu! A sustentabilidade, eu diria, uma questão que até vai além, porque é uma questão de equilíbrio mesmo, entende? Porque através do turismo nós podemos atingir, por exemplo, patamares de equilíbrio. Eu diria que tem regiões, eu fiz uma série de projetos dentro do Brasil, se nós tivéssemos desenvolvido esses projetos até suas últimas consequências, nós teríamos hoje regiões assim exuberantes, privilegiadas, com recursos naturais, entende? Porque a sustentabilidade eu entendo como uma preservação e um desenvolvimento daquilo que gravita em torno das comunidades, entende? Então, de repente, você tem um recurso histórico, você tem um recurso natural, você tem um recurso urbano, conjuntos de todas as ordens, entende? Que bem preservados, bem sustentados, é claro que você depende de recursos humanos muito bem qualificados, para você poder dar sustentabilidade e desenvolvimento a esses componentes. Nós consideramos extremamente importante duas coisas. Em primeiro lugar, utilizar o turismo, a atividade turística, como um instrumento para viabilizar melhor qualidade de vida para a comunidade, ou seja, os resultados, os benefícios gerados pela atividade turística como um instrumento para viabilizar que a sociedade viva melhor. E também consideramos extremamente importante assumir a responsabilidade de viabilizar que cada vez mais camadas da sociedade acedam ao direito de fazer turismo. Ou seja, viabilizar não só um turismo para camadas da sociedade com maior poder aquisitivo, mas também aquelas que têm menor poder aquisitivo que possam fazer uma atividade turística de qualidade. Dos 4 anos do curso, os 3 primeiros são dedicados a apresentar uma visão mais genérica para o aluno. Já no último, ele escolhe uma entre as que são chamadas 8 ênfases, ou áreas de especialidades. No primeiro ano nós temos disciplinas, além da introdução ao conhecimento da atividade turística, disciplinas relacionadas à economia, à sociologia, à psicologia,
as questões geográficas, as questões relacionadas à administração, para que o aluno vá compreendendo a inter-relação dessas áreas com a atividade turística. No segundo ano, ele já passa a ter também questões focadas na questão ambiental, no planejamento de áreas turísticas em destinos urbanos, como eu disse, a questão da hotelaria, a questão de transportes, a questão de agência de viagens, a questão de lazer e recreação e assim por diante. No terceiro ano, ele já começa a ter a questão de marketing, a questão da elaboração de roteiros turísticos e ao longo desses anos ele vai conhecendo como estão estruturados produtos turísticos, primeiro na cidade de Curitiba, depois no estado do Paraná, depois no Brasil, na América, Ásia e Oceania e na Europa e África. Com isso ele faz uma inter-relação da atividade turística nas várias vertentes e como ela está estruturada, para no final do terceiro ano, ele optar por uma dessas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, ou que nós denominamos ênfases, que seriam a área de planejamento turístico em áreas urbanas, a área de planejamento turístico em áreas naturais, a área de meios de hospedagem, a área de agências de viagens, a área de transportes, a área de alimentos e bebidas, a área de eventos e a área de lazer e recreação. Quando ele opta por uma dessas áreas, no último ano ele tem estágio obrigatório e ele tem elaboração de projeto, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, orientados por um professor específico dessa área que já tem experiência e que lhe vai dirigindo para que ele possa realmente ter um conhecimento mais aprofundado nessa área. Ele já teve a disciplina teórica, mas no último semestre, no primeiro e segundo semestres do último ano, ele faz um aprofundamento, além de algumas complementações, como a disciplina de relações humanas, a disciplina de organização de empresas turísticas e algumas disciplinas focadas para conhecimentos gerais, como história, antropologia, algumas coisas mais relacionadas à questão de museologia, cultura e a questão dos idiomas. O profissional de turismo é, antes de tudo, um gestor, daí a necessidade de estudar administração. Nós temos duas disciplinas na grade atual do curso voltadas para a área da administração, que é uma disciplina eletiva chamada Aspectos da Administração Aplicadas ao Turismo, onde ele aprende desde as teorias administrativas, as modernas técnicas de ferramentas da administração, coisas da atualidade, até entrar nas questões específicas da administração dos empreendimentos turísticos. Dentro dessa disciplina, ele vai ver, por exemplo, um processo de abertura de empresa, abertura de um restaurante, de um hotel, de uma pequena pousada, de uma empresa de consultoria em eventos ou em planejamento turístico. Financiamento, possibilidades de financiamento, entramos em algumas coisas nas questões dos investimentos iniciais, investimentos mensais, despesas fixas mensais, despesas flutuantes. Entramos em alguns aspectos da administração e dos investimentos nessa administração. O aluno de turismo cursa uma disciplina optativa em cada um dos 6 primeiros semestres. Além disso, em cada matéria de 90 horas, 60 são de teoria e 30 de atividades práticas, algumas delas nos finais de semana. Ele tem visitas técnicas, ele tem viagens de estudo, ele tem uma série de atividades que ele desenvolve no campo para complementar o conhecimento teórico adquirido na universidade. Então, o estudante de turismo, ele conjuga bastante essa questão teoria e prática. Outra coisa importante é que nós temos projetos de extensão. Nós temos um projeto de extensão que se chama Serração, em que os alunos trabalham conscientização de comunidades, eles trabalham dentro dessa linha de planejamento nos municípios ao redor de Curitiba. Temos um outro projeto que se chama AGETUR, que é onde o aluno viabiliza essa organização de pequenas excursões, de pequenos eventos, ele viabiliza alguns projetos de pesquisa. Temos um outro projeto que é o Observatório de Turismo do Paraná, em que nós buscamos, através de um site, um boletim, socializar as informações sobre tudo que se está realizando de pesquisa, tanto no curso de turismo da Federal, quanto em todo o Estado. E, inclusive, a gente trabalha em conjunto com o Fórum de Coordenadores de Cursos Superiores de Turismo do Estado para operacionalizar uma série de atividades. Essas atividades práticas, muitas delas se realizam nos finais de semana. É um curso difícil?
Olha, é um curso trabalhoso, é um curso difícil, mas bastante agradável de se fazer. Você sente bastante prazer trabalhando, principalmente na área de planejamento, que é a que eu mais gosto. Eu sinto muito prazer trabalhando, mas é um curso difícil, sim. Eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, de uma área de exatas, onde você realmente vai aprender conhecimentos fundamentais. Eu acho que na área do turismo, em várias disciplinas de humanas, são disciplinas que você abre a sua cabeça para coisas que, no fundo, a gente até sabia, mas que se a gente não tivesse a disciplina aqui, a gente não conseguiria colocar em prática todo o conhecimento que a gente aprende e não teria a visão ampla que a gente tem hoje em dia para poder atuar na área. É bem diversificado o curso. Isso que é legal. Você tem como aprender tudo antes de escolher a área que você quer trabalhar. Trabalhos acadêmicos a quantidade é razoavelmente grande, sim, mas tem provas também, mas se for comparar, tem mais trabalhos ainda do que provas. Hein? Qual é o perfil do aluno de turismo, professor? Uma pessoa criativa, uma pessoa que goste de se comunicar, uma pessoa que tem interesse em compreender o outro, o turista, uma pessoa que saiba se relacionar bem com os colegas e uma pessoa que fundamentalmente se preocupe por essa questão de utilizar a atividade turística como um instrumento de desenvolvimento sustentável, de melhoria de qualidade de vida da comunidade. Multidisciplinar. Totalmente. Como você pôde perceber, ao longo dos 3 primeiros anos, ele vai necessariamente ter conhecimento de várias áreas que interferem, que incidem diretamente para o desenvolvimento da atividade turística. Mercado de trabalho. É uma relação de ciclos. Em alguns anos você vê o estudante mais interessado na área de agências, em outro mais interessado na área de alimentos e bebidas, em outro mais interessados na área de eventos, em outro mais interessado na área de hotelaria. Mas nós vemos um mercado de trabalho interessante e particularmente em Curitiba nós vemos um potencial bastante grande, por exemplo, na área de eventos, na área de alimentos e bebidas e na área de hotelaria. Nós também vemos um potencial importante, por exemplo, no interior do estado, na questão do planejamento turístico em áreas urbanas e do planejamento turístico em áreas naturais. O que deve pesar para o aluno, para o estudante de segundo grau, na hora de preencher a fichinha para o vestibular e optar por turismo? Que ele goste não só de viajar, como normalmente o estudante de segundo grau, quando escolhe o turismo, ele sai, eu gosto de viajar, é por isso eu vou fazer turismo. O que não está errado, mas também e principalmente que ele goste de cuidar das viagens dos outros. Fundamentalmente, a pessoa que trabalha turismo, mais do que se preocupar com a sua própria viagem, ela se preocupa com a viagem, com o lazer das outras pessoas. Então, é que ela goste de trabalhar com outras pessoas nos momentos de lazer dos outros. Conselho que você daria para quem pretende fazer o vestibular para turismo? Estude. Porque não só pela questão de que você tem que estudar para ser alguém na vida, mas passar no vestibular não é fácil, você precisa se dedicar, você precisa gostar daquilo que você está fazendo, então exige um esforço maior. Estuda bastante, faz curso de redação de línguas, e no dia da prova fica calma, porque eu pequei, ficando nervosa, me atrapalhou, mas deu para passar. Agora relaxa no dia, esquece dos problemas.